Sejam bem-vindos ao nosso curso de Desenhista de Produtos Gráficos Web. Um curso do projeto YTech, Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais, coordenado pelo Instituto Presbiteriano Gammon, pelo Projeto Estadual Minas Digital e pela Emanuel Educacional. Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de laboratório. Hoje nós vamos começar a falar de um novo assunto dentro do GIMP. E esse assunto que nós vamos falar tem muito a ver com o que a gente fez na aula passada e que a gente poderia ter feito de uma maneira melhor, ou de uma maneira mais bem acabada, digamos assim. A gente estava vendo aí alguns recursos, né, de modificação e melhoramento, né, das imagens, mas sempre tem aquela imagem que você precisa, de repente, recortar alguma coisa, que você precisa jogar um outro gráfico por cima, né? E é isso que nós vamos ver hoje. A gente vai trabalhar com seleções e com camadas. Como eu deixei aí um exercício para vocês no final da última aula, para a gente fazer aí a correção de olho vermelho, eu vou deixar para corrigir esse exercício depois que eu falar sobre as camadas e sobre as seleções, porque vocês vão ver que vai se tornar ainda mais fácil. Vocês podem ter tido alguma dificuldade aí na questão da seleção, né, e da pintura da pupila. E hoje a gente vai começar dando a solução de seleção e depois a gente vai voltar naquela parte lá de coloração de canais. A gente vê como é que a gente poderia ter feito de uma maneira otimizada aquela correção de olho vermelho, tá? Para a gente fazer esse exercício de hoje, vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho um arquivo aqui que vai estar na pasta de vocês aí, um arquivo que chama ciasbels.jpg. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ele aqui, a gente vai abrir no computador. E eu vou fazer todo o processo de seleção nesse arquivo e vocês vão acompanhar o vídeo. E no final da aula, vocês vão ter um tempo aí para refazer todo esse trabalho que eu fiz nesses pedaços de arquivo que vocês vão ver aqui. Tá? Então hoje a gente vai ter um bloco de explicação, né, de videoaula aqui na tela do meu computador. E depois o restante da aula inteira vocês vão aproveitar para fazer isso aí. E aí vocês vão voltando e pausando o vídeo, né? Vocês vão acompanhar novamente aí o meu processo. E quando vocês tiverem dúvida, vocês voltam lá no vídeo, pausa, faz mais um pouquinho, ok? Então, vamos lá para o computador e vamos começar a trabalhar com seleções e camadas. Bom, gente, como eu disse para vocês, na pastinha de vocês vai ter esse arquivo aí no sistema, tá? Ele já está aqui na minha pasta de recursos. É esse arquivo aqui, ó, ciasbels.jpg. Esse arquivo, gente, é um arquivo inteiro, ok? Ele não tem camadas, ele não tem nada. Tudo isso que vocês estão vendo aqui tá dentro do mesmo arquivo. Porém, poderia estar em arquivos separados, né? A gente não teria problema nenhum em abrir vários arquivos aí. O nosso objetivo é fazer uma montagem, de forma que a gente coloque esses elementos aqui em cima dessa tábua aqui redonda de madeira, né? Essas conchinhas e outros corais, ó, né? E essa marquinha aqui, que é ciasbels, que nós vamos fazer 3 delas, porém na cor azul, e vamos espalhar, fazer uma composição aqui. Isso aqui tudo vai ficar em camadas recortadas, tá? E para isso a gente vai justamente exercitar essa questão de seleção, como é que a gente seleciona esses objetos e tira daqui. Ó, alguns deles vocês devem notar que estão mais fáceis, né? Do mesmo jeito que a gente fez a seleção da gaivota na aula passada, a gente vai fazer essa seleção aqui em alguns que estão de fundo branco e alguns, como esses dois aqui, por exemplo, que estão em fundo colorido ou que tem alguma outra interferência, né? Que é o que a gente encontra aí com mais frequência nos trabalhos que a gente tem que fazer, né? De recortar coisas e destacar e fazer composições, ok? Isso aqui é um exercício básico que vai nos ajudar a fazer recortes e a trabalhar, a entender melhor o funcionamento das camadas aqui dentro do GIMP, para a gente conseguir, com essa lógica aqui, otimizar os trabalhos que a gente for fazer, não só de melhoramento de fotografias prontas, que às vezes um cliente pode mandar para você, mas também de coisas que você vai compor do zero, né? Como é o caso do banner, de internet, coisas afins, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Ok? Então, para a gente entender o funcionamento de camada, vamos à prática. Vocês vão vir aqui em arquivo, abrir, e aí eu vou lá na minha pastinha, ó. Onde é que está aqui? Eu vou lá em desktop, recursos, aí está aqui, ó, ciasbels.jpg. Vou pedir para abrir. Ele está falando aqui que tem um perfil de cor RGB diferente. Tanto faz eu manter ou converter, tá, gente? Para a gente aqui não vai fazer muita diferença, não. Então, vamos manter. Bom, ok.
Aqui em cima, ó, no quadro de ferramentas, vocês podem ver que a gente tem uma ferramenta de seleção retangular, que seleciona uma região retangular da figura, óbvio. Uma ferramenta de seleção elíptica, opa, apertei o Ctrl aqui, sumiu. Uma ferramenta de seleção livre ou ferramenta de laço, né? Vocês podem ver que ela tem um formatozinho de um laço. A próxima é a ferramenta de seleção contígua, que a gente também chama de varinha mágica, que a gente usou na aula passada. A gente tem aqui uma ferramenta de seleção por cor, né? Que ele vai selecionar regiões da imagem de acordo com as cores similares que ele encontrar. Uma ferramenta de seleção com tesoura. A tesoura ela é similar à próxima, que é a de seleção de frente. Vocês vão ver que o funcionamento das duas é um pouco parecido, porém a tesoura é um pouco mais inteligente porque ela reconhece as bordas dos elementos, né? Ela tenta achar aí um ponto de contraste e ela faz esse recorte de uma maneira automática, mesmo reconhecendo os pixels. Essa aqui ela é uma ferramenta de desenho à mão livre, tá? Só que ela é poligonal. A gente vai clicando, né? Quando a gente fechar, a gente desenha um polígono e recorta esse polígono em forma de seleção, ok? Então essas são as ferramentas que a gente vai testar aqui hoje. Vamos começar fazendo o primeiro recorte, que é esse coral aqui, ó. Para isso, nós vamos usar a ferramenta de seleção retangular. Lembrando que todas elas se encontram aqui no menu, ok, gente? Tá? É óbvio que a gente pode selecionar por aqui, fica muito mais fácil para a gente, né? Mas só para vocês saberem, ó. E a gente tem os atalhos de ferramenta aqui também. Em termos de produtividade, né, se vocês estiverem trabalhando muito com um determinado recurso durante, né, um tempo seguido, você pode usar o atalho para voltar na ferramenta de seleção e passar para outra ferramenta automaticamente, coisas do tipo. Ok? Outra coisa que eu queria apontar já com vocês é o seguinte, gente. Todos esses elementos que a gente vai recortar aqui, eles podem ser recortados de maneiras distintas, tá? Não é obrigatoriamente com essa ferramenta que eu vou usar, não. Eu vou fazer cada um com uma para a gente testar e para a gente depois discutir aí qual seria o melhor recurso para fazer tal ou qual, né, recorte e seleção. Mas não existe regra, tá, gente? Isso aqui na prática é que vocês vão ver mesmo quando é que vai ser mais interessante usar uma ferramenta X ou uma ferramenta Y. Então vamos lá. Para recortar esse coral aqui, eu gostaria de usar essa ferramenta retangular porque é a primeira que a gente tem aqui. Como é que eu vou fazer esse corte? Olha só. Eu vou fazer errado, tá? Ó, eu vou pegar em cima aqui da bolinha de propósito. Aí eu falo, o que eu tenho que fazer quando eu fizer alguma coisa errada do tipo assim? Eu posso simplesmente, ó, clicar numa dessas 4 arestas, né? E editar essa minha seleção antes de propriamente aplicá-la, né? Então, uma vez que eu tenho aqui fechado aqui na área que eu quero, eu vou dar um clique no centro, ó, e vocês vão ver que vai ficar o quadradinho piscando aí em volta, tá vendo? As formiguinhas caminhando aí, né? Em volta da imagem. Só que a questão é a seguinte, se eu copiar isso aqui e colar numa nova camada, o que vai acontecer? Ele vai vir com fundo branco. Uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção agora, nesse momento, e não esquecer, que eu sei que vai acontecer com vocês o tempo inteiro aí, na hora que vocês forem exercitar esse recurso, é de estar com a camada selecionada, gente. Às vezes, quando a gente tenta recortar de um lugar para colar no outro e a camada não está selecionada, como está aqui, ó, no caso, quando ela está cinza assim, o programa não sabe o que ele está copiando. Né? Aí você fala, poxa, mas não seria tão óbvio que isso aqui, uma vez que eu fizesse uma seleção, ele já soubesse que eu quero copiar daqui? Não é óbvio, porque eu posso ter mais de uma camada. Nesse caso aqui eu só tenho uma. Mas se eu tivesse 2 ou 3, ele ia esperar primeiro, depois que eu fizesse a seleção, a primeira ordem que eu tenho que dar para ele em seguida é de onde é que ele está trabalhando, né? Em quais pixels ele está trabalhando. Não foi isso que a gente viu na aula passada? Que esse item aqui chamado camada, ele armazena mais os pixels mesmo da figura, enquanto esse aqui armazena os 3 canais que a figura contém. Esse aqui é como se estivesse decompondo a figura em 3. Aqui não, aqui são todos os pixels, tá? Nesse painel de camadas é isso que a gente vai ter. Pois bem, então eu vou fazer o que eu tinha dito que ia dar aquele resultado, só para que vocês vejam. Olha só, selecionei a camada, vou vir aqui em editar, copiar, né? Ou Ctrl C, e depois vou vir aqui em editar. Aí eu posso colar
como uma nova imagem, como uma nova camada, como nova textura ou um novo pincel. Tá? Isso aqui a gente vai ver posteriormente. Como nova imagem não é o caso, a gente não quer um novo arquivo, a gente quer uma camada por cima desse. A gente não vai colocar isso aqui, né? A gente não vai colocar esse coral aqui em cima do pratinho. Então eu vou pedir para colar como nova camada. Reparem que ele cola aqui em cima, ó, e eu vou pegar agora a ferramenta de mover, que é essa aqui. Olha só, ele trouxe o fundo branco. E ele criou uma nova camada aqui chamada área de transferência. Porque ele copiou isso para a área de transferência e agora ele colou em cima do arquivo numa camada nova. Qual que é a vantagem de ter uma camada nova? A vantagem de ter uma camada nova é isso aqui, ó. Um pixel não interfere no outro, ok? Se eu tivesse colado, simplesmente colado em cima dessa aqui, ele ia bater aqui em cima. A hora que eu desfizesse a seleção, ou seja, a hora que eu clicasse com outra ferramenta, usasse qualquer outra ferramenta, a hora que eu viesse aqui em selecionar e pedisse para ele não selecionar nada, né? Ele ia soldar isso aqui em cima do prato e quando eu precisasse arrastar eu não ia conseguir. Ou seja, ele ia criar realmente esse buraco aqui na figura, né? Soldar isso aqui de maneira destrutiva. Então daí, ó, a vantagem de sempre poder trabalhar com mais de uma camada. Vocês estão vendo que eu estou apagando e acendendo aqui o link, o ícone de visualização, ó, que é esse olhinho, tá vendo? E aí eu tenho aqui o meu coral. Mas, como eu tinha dito para vocês, essa ferramenta aqui ela não é suficiente para a gente conseguir recortar isso, porque o fundo do arquivo é branco. Então os pixels brancos eles vêm junto para cá, né? Então eu vou deletar essa camada aqui e vou fazer o recorte de novo, só que dessa vez da maneira correta. Selecionei. Lembrem-se, primeiro a gente faz a seleção. Ela vai ficar com essas 4 arestas que, né, nos permitem aqui ampliar ou reduzir a área de seleção. E quando eu estiver satisfeito, eu vou clicar aqui no meio ou apertar Enter no teclado. Tá? E aí eu fico com o retângulo aqui. Ó. Só que eu quero tirar o branco. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar 2 ferramentas de seleção conjugadas. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de operação booleana. A operação booleana é aquela que tem 2 ou mais envolvidos, mas que na verdade no final sobra somente um resultado, tá? Vocês podem ver que aqui, ó, onde está escrito modo, aqui do ladinho, embaixo da propriedade da ferramenta, tá? Obviamente eu estou com a ferramenta de seleção marcada, né? Porque senão isso aqui não ia estar aparecendo. Eu tenho aqui 4 modos. O modo que substitui a seleção atual, ou seja, se eu desenhar de novo, ele perde essa e cria uma outra, ó. Esse é o modo padrão, tá, gente? Uma seleção ela é uma coisa efêmera aqui dentro do software. Quando eu desenho uma por cima da outra, ela apaga a anterior, ok? Então eu vou desenhar de novo, vou apertar Enter. E agora eu tenho mais 3 modos aqui. O modo de adição, onde eu pego qualquer outra ferramenta de seleção e somo a essa aqui já pré-existente, a essa seleção que eu acabei de fazer. Eu tenho o modo subtração, né? Ó, subtrair da seleção atual, onde eu vou usar qualquer outra ferramenta aqui e vou subtrair desta. E eu tenho um modo de interseção, onde o próximo desenho que eu fizer vai manter a interseção dos 2 traçados e excluir a parte de fora. Nesse caso aqui, gente, pela lógica, a gente precisa excluir essa parte branca. Então eu vou pegar a varinha mágica, né, que é aquela que seleciona por similaridade de pixels, e vou marcar na varinha mágica. Primeiro eu marco aqui a ferramenta, depois eu venho aqui e digo em qual modo ela vai trabalhar. No caso aqui eu quero que ela trabalhe no modo subtrativo, né? Então eu marco aqui, venho aqui. Notem que no meu cursor, ó, além da setinha e do desenho da varinha, tem um sinalzinho de menos, tá vendo? Tem um risquinho ali em cima do meu cursor do mouse. Se eu tivesse colocado essa aqui, ó, olha lá, aparece um sinal de mais, bem pequenininho, tá vendo? Então tá, eu vou vir aqui com o modo subtrativo e vou dar um clique na área branca. Pronto. Agora eu eliminei com 2 ferramentas de seleção e esse aqui é o processo mesmo, tá, gente? Porque eu não ia, pensem bem, se eu pegasse qualquer uma dessas, tipo a tesoura ou essa outra de seleção de frente, né, que é a que eu chamo de seleção poligonal. Imagina se eu tivesse pego uma dessas 2 ferramentas, vou aplicar um zoom aqui, tá? E a gente estivesse vindo recortando isso aqui tudo. Geralmente, quem começa a trabalhar com aplicativo de imagem, a primeira ação intuitiva que a pessoa tem quando ela vai fazer um recorte é esse.
É pegar uma ferramenta, né, de seleção à mão livre ou poligonal e sair contornando o objeto inteiro. Mas você gasta muito tempo fazendo isso, principalmente quando a gente tem aqui, nesse caso, a facilidade de ter o fundo de uma cor só. Né? Então vocês viram que com poucos cliques aí, eu consegui fazer uma seleção retangular, clicar com a varinha no modo subtrativo e restou aqui só o coral selecionado, ok? Então agora eu já estou pronto para copiar esse coral e colar numa nova camada, certo? Mais ou menos. Olha só, eu vou fazer aqui para vocês e vamos ver se vai ficar bom. Eu vou pegar aqui o meu zoom e vou voltar na tela cheia. Vocês lembram qual era o atalho que a gente viu na aula passada para voltar para a tela normal? E vocês lembram onde é que era que a gente tinha visto aqui que a gente podia acionar o zoom? Olha só, visualizar. Ó, ajustar imagem na janela. Shift Ctrl J, lembraram? Então vamos usar esse atalho aí. Ó. Shift Ctrl J. Ou Ctrl Shift, tá, gente? A ordem não importa muito, não. Só apertar as 3 teclas, uma depois da outra, vocês adquirem o resultado. Então, olha só. Agora, a hora que eu vou recortar o coral, é que eu tenho que ter atenção naquilo que eu falei com vocês. Eu vou selecionar a camada, né? E se ela não estiver selecionada, ele vai copiar só uma seleção vazia, ok? Aqui eu estou selecionando os pixels. E aí eu venho em editar, copiar, ou Ctrl C, depois editar, colar como nova camada, tá? Isso aqui eu tenho que fazer via mouse mesmo. Ó, agora eu pego a ferramenta de mover e coloco esse coral para cá. Ficou bom? Ficou. Será que ficou mesmo? Vamos dar um zoom? Olha só. Olha o acabamento. Tá vendo? Ele ficou com uma bordinha de 1 pixel, de pixels brancos aqui, né? Ó, só para lembrar também, tá, gente? Ó, com a ferramenta de zoom, eu estou segurando o Ctrl e aí eu uso menos. Se eu soltar o Ctrl, ela aumenta. Quando eu clico, se eu segurar o Ctrl, ela diminui. Agora ela diminuiu demais, né? Então, gente, é muito importante a gente ter essa noção de acabamento aqui. Ó. Esse recorte é o famoso recorte mal feito, né? A pessoa está vendo aqui que o negócio ficou ruim, apesar de que, dependendo do tamanho que você for usar isso aqui, ó, que você for imprimir ou que você for trabalhar na web, você não vai conseguir enxergar essa linha de pixels. Mas vamos primar por sempre tentar fazer a seleção melhor possível, porque esse zoom ele dá umas disparadas, tá vendo? Tem hora que a gente clica, ele joga o arquivo lá para o infinito. Isso é normal do programa, tá, gente? Todo programa tem seus bugs. A gente lidar com o computador na verdade, é aprender a lidar com o problema. Então, vamos voltar. Eu vou Ctrl Shift J, né? Eu vou dar Ctrl Z aqui, ó, até a hora que eu estava com ela selecionada. E antes de copiar para a área de transferência, eu vou fazer uma modificação na seleção aqui que vocês vão ver que vai dar toda a diferença. Ó. Eu vou selecionar aqui. Vou vir aqui, tem que dar um zoom aqui que eu acho que vocês vão querer ver esse processo. Ó. Tá vendo? Aqui é ele selecionado no fundo branco. Olha os pixels brancos aqui. Ó. Na verdade, eles nem parecem que estão, né, que estão tão brancos assim. Mas acontece que na hora que a gente cola em cima de uma superfície com cor, é que a gente nota. Eu vou vir aqui em selecionar. Olha só, tem um recurso aqui chamado encolher. Eu vou encolher essa seleção um pouquinho. Eu poderia aumentar também. Mas eu vou encolher quanto? Aqui, ó. Eu escolho em número de pixels. Escolho em número de pixels. Eu vou pedir 1 pixel. Eu acho que tá bom, hein? Será que eu peço 1 ou 2? Eu vou pedir 1 para início de conversa. Ok. Vocês podem ver, olha, ó, que a seleção ela caminhou 1 pixel adentro. Eu acho que agora já tá bom. Né? Agora sim, eu vou lá em editar. Vou copiar de novo. Ctrl C. Depois vou em editar. Colar como nova camada. Vou voltar o meu zoom, Ctrl Shift J, e agora vou pegar a ferramenta de mover e vou jogar para cá. Vamos dar um zoom para ver se esse acabamento ficou legal? Olha, melhorou 100%, né? Sem dúvida, melhorou bastante. Ok? Eu podia ter feito isso aqui antes de copiar também, gente, que teria dado um resultado legal. Eu esqueci de fazer.
na hora que vocês forem fazer o exercício, vocês façam. Ó. Antes de copiar, antes de apertar o Ctrl C, vocês vão testar quando a seleção estiver ativa, lá no arquivo de trás. Quer ver? Ó? Aqui, gente, eu já estou dando zoom menos sem ficar repetindo o atalho, tá? O Ctrl Shift J eu vou falar, mas não vou ficar falando eternamente, não. Aí vocês já vão começando a decorar. Aqui eu vou fazer de novo. Eu dei Ctrl Z aqui e vou fazer o encolher aqui. Eu vou pedir para encolher 1 pixel, ok? Eu posso clicar em enevoar bordas aqui, ou então eu posso vir aqui em selecionar enevoar. Aqui ele está falando que vai enevoar uma seleção por 5 pixels. Eu vou diminuir porque eu estou achando um pouco demais. Eu vou colocar 3. Ok. Ele deu uma piscadinha, mas vocês não viram o que aconteceu, porque esse enevoamento que ele fala, né, cara, é uma suavização da borda aqui, ela só vai ser visível quando a gente copiar e colar. Então eu vou copiar de novo. Depois eu vou lá em editar, colar como nova camada. Ctrl Shift J, que eu disse que não é repetir, mas estou repetindo. Ferramenta de mover. E vou dar um zoom aqui. Olha como é que as bordinhas ficaram mais suaves, tá vendo? Ele deu uma borradinha nas bordas. Ó. Agora sim a gente tem um acabamento bacana. Eu não sei se vocês repararam agora há pouco, quando eu trouxe para cá sem o recurso de enevoar, como é que esses pixels aqui da beiradinha, como é que eles estavam quadradões, né? Estavam bem recortados, assim, muito nítidos. E isso é uma coisa que deixa entender que isso foi uma montagem, né? Que isso foi recortado e tal. Ainda tem alguns pixels aqui, tá vendo? Que estão com acabamento um pouquinho grosseiro. Mas é como eu disse, né, gente? Dependendo do tamanho que a gente trabalhar isso aqui, isso não vai ser visível. A gente adquiriu aqui um nível, a gente chegou num nível bacana de acabamento desse recorte. Eu acho que a gente pode parar por aí, tá? Bom, então, só lembrando uma coisa que eu estava fazendo aqui, que vocês podem ter ficado curiosos, que foi uma coisa que eu ensinei na última aula e às vezes vocês podem ter esquecido. A hora que eu estava fazendo a revisão aqui, ó, barra de espaço, ó, seguro. Se eu apertar a barra de espaço no teclado e mexer o mouse, ele agarra a figura e eu posso movimentar pela tela, tá? Sem precisar ficar dando zoom menos para depois voltar lá em cima, ok? Só lembrando esse recurso da aula passada aí, fazendo essa revisão. Ok. Agora, para deixar isso aqui um pouquinho mais realista, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar um recurso de sombra aqui nesse coral. Esse recurso ele tem que ser feito da seguinte forma. Na verdade, tem dois jeitos de fazer isso aqui. Eu posso duplicar esse coral, jogar ele na camada de baixo, deslocar ele um pouco, pintar ele todo de preto e borrar. Também é uma sombra. Só que é uma sombra, digamos, orgânica, né? Feita na unha. E eu tenho um recurso de sombra que é muito mais prático de ser aplicado. Eu vou fazer das duas formas, porque eu acho importante que vocês tenham esse recurso manual aí, né? Artesanal, digamos assim, como referência também. Só que antes de fazer isso, nós vamos renomear essa camada aqui, ó. Como que eu vou renomear? 2 cliques, ó, até que ele marque o nome aqui. E eu vou digitar aqui, coral. A camada 2 é o coral. Agora, com essa camada selecionada, eu vou vir aqui em filtros, ó, camada selecionada, filtros, sombra e luz, sombra projetada. Uma das desvantagens aqui do GIMP é que ele não tem um preview, né? Que a gente não tem uma pré-visualização para ver como é que vai ficar. Mas a gente pode mexer nisso depois. A gente pode mexer nessa posição de deslocamento aqui e na opacidade da camada. Então eu vou dar um OK e vamos ver o que vai sair. Olha lá. Tá vendo? Ele está com a sombra deslocada de baixo para cima, né? Se eu tirar aqui, ó, o olhinho do coral, vocês vão ver que fica só a sombra aqui com opacidade de 60%, né? E a sombra ela vem numa nova camada, olha que beleza. Eu posso tirar também, ok? Posso mover, deletar. Agora, quando vocês forem fazer isso aí, vocês vão encontrar um problema no software. Tem um bugzinho nessa aplicação de sombra aí, que eu detectei assim que eu estava fazendo esse exercício, que é o seguinte. O meu, vocês viram que foi só aplicar o efeito, a sombra apareceu. Vocês vão fazer isso aí e não vai aparecer nada. Ele vai criar esse drop shadow para cima do coral, tá? E vai dar erro. Ou seja, vocês não vão ver nada. Como é que eu descobri
a pegadinha para sair desse problema, tá, gente? Software gratuito, né? Software open source, ele tem às vezes alguns bugzinhos, isso é normal, tá? Todo software tem, software registrado, software pago, software livre também. E a gente tem que, o bom é saber como sair da pegadinha, né? Então eu vou deletar aqui a minha sombra, ó, só para mostrar para vocês como é que eu consegui descobrir, depois de muito custo, por que a sombra não estava aplicando. Na verdade, não tem um porquê. Eu fiz isso aqui, ó. Eu selecionei a camada do coral. Quando a sombra não quis aplicar, eu falei assim, bom, eu vou fazer uma seleção, então, e ver se com seleção ela funciona, né? Porque com seleção ela é obrigada a funcionar. Então eu peguei a varinha mágica, dei um clique aqui, mas vocês vão ver que o clique vai selecionar o retângulo mais o coral, né? Ele selecionou a parte de fora, não tem problema. A gente vai em filtro, sombra e luz, sombra projetada. Eu vou dar OK. Ele vai aplicar, mas ele aplica no retângulo, estão vendo? Aqui, ó, isso aqui, esse efeito a gente não quer. Então o que eu faço? Deleta essa sombra, venho em selecionar, falo para não selecionar nada, né? Tiro a seleção daqui. E aí sim, a segunda vez quando eu for fazer do modo tradicional, que é só selecionar a camada, venho em filtros, sombra e luz, sombra projetada, e der OK, ele vai aplicar sem maiores problemas, tá? Então é aquela história, eu não sei dizer para vocês por que de primeira não funciona. De repente, se vocês fizerem aí no computador de vocês e tal, e ele funcionar de primeira, ótimo. Né? Esse aqui já é a segunda máquina que eu estou testando, né? Além do meu PC que eu tenho em casa. E aqui no meu notebook, ele deu esse mesmo erro. E eu descobri que a partir do momento que você faz ele com a seleção ativada, ele desbuga, digamos assim, né? Ele desfaz o bug. E aí, a partir desse momento, ele passa a funcionar como ele deveria funcionar desde o início. Tá? Então, continuando. Essa sombra aqui, então, gente, ela é uma sombra que às vezes ela não é muito realista. Às vezes a pessoa acha legal, às vezes não gosta, né? Mas é preciso que haja um pouquinho sim para dar um pouquinho de volume, para parecer que isso aqui não está simplesmente colado, né? Um papel em cima do outro. Como é que eu faço para deslocar essa sombra? É só clicar na camada, ó, pegar a ferramenta de mover e... Opa, cliquei, né? No Drop Shadow. Pera aí, eu tenho que acertar o pixel. Isso aqui, ó. E a hora que eu clicar em cima do pixel, ó, tá vendo? Eu consigo mover essa sombra aqui, tá? É lógico que se eu colocar a sombra muito distante do objeto, o objeto vai ficar flutuante, né? Parece que ele está flutuando em cima do prato. Então eu tenho que colocar uma distância que pareça que ele esteja repousado aqui, ó, porque ele tem um certo volume, ok? Se vocês estiverem achando essa sombra muito escura, né? Eu posso vir aqui e diminuir a opacidade aqui em cima, ó. Ó, opacidade da camada, tá vendo? Olha lá. Aqui 24,9%, praticamente não há sombra. Eu acho que... Ó, eu clico aqui e arrasto. Acho que é aqui por 50%. Né? Eu acho que não, acho que 60% mesmo. 60%, do jeito que estava, tá ótimo. Né? Porque a sombra, o objeto está muito próximo do pratinho. Então a tendência é que a sombra fique mais marcada mesmo. Outra coisa que vocês viram aqui com relação à ferramenta de mover, quando a gente tem mais de uma camada, é que se eu estou com a camada selecionada, ó, eu estou com a camada do Drop Shadow. Vocês viram que a princípio, quando eu falei para vocês moverem a sombra aqui, só que eu cliquei nos pixels de cima, ele moveu o coral e não a camada de baixo. Ou seja, ele auto-seleciona aquele pixel que eu clicar. Tem um jeito de sair dessa pegadinha, porque vamos que o que eu quero arrastar, por exemplo, não esteja visível, né? Ele está na tela, eu vejo a camada, eu enxergo a camada aqui, mas eu não consigo clicar no pixel dele aqui. O que eu faço? Eu marco aqui, ó, mover a camada atual. Se eu clicar em mover a camada atual, ou seja, configuração da ferramenta de mover, tá, gente? A camada que estiver selecionada é a que eu vou mover ela, ó, independente do pixel que eu clicar. Eu prefiro trabalhar assim, tá? O padrão do GIMP é o que você clicou, ele pega, captura e move, mas eu prefiro trabalhar com mover a camada atual, porque aí eu sempre me lembro de selecionar a camada primeiro e fazer a alteração na camada que estiver marcada, ok? Esse aqui é um método de trabalho mais, um pouco menos intuitivo, né? Mas é o mais comum, tá, gente? Usado para trabalho com camada. Vocês nunca vão desgrudar o olho daqui.
Trabalha com camada em composição, é um olho no layout e um olho na tabelinha, no painel aqui, tá? Vocês podem separar um olho para cada lado, porque vocês vão ter que ficar realmente gerenciando esses dois aspectos. Por questão de organização, tá, gente? Que nunca é demais, porque a gente vai ter muita camada para entrar aqui ainda. A gente coloca aqui Drop Shadow Coral. Ou Coral Drop Shadow, né? Vou colocar o Coral antes, porque aí fica mais fácil da gente... Eu acho que fica mais fácil de entender aqui na hora que a gente for procurar, né? O olho bate e enxerga mais rápido, né? Sempre, tá, gente? Sempre renomeiem camadas. Vocês vão ter arquivos aí com 30, 40, 50 camadas, dependendo da composição. Se vocês colocarem lá como camada 1, camada 2, camada 3, ou área de transferência e tal, vai chegar uma hora que vocês vão ter que ficar apagando e acendendo o olhinho para ver quem é quem. E isso vai tomar muito tempo, tá? E acaba prejudicando a produtividade de vocês aí. Bom, então vamos copiar e colar mais um objeto aqui. Agora a gente vai pegar essa elipse aqui, vai cortar e colar, mudar ela para cor azul e fazer 3, uma de cada tamanho, como se fossem aí três plaquetinhas assim jogadas em cima do pratinho, né? Para essa aqui a gente vai usar a ferramenta de seleção elíptica. Aqui não tem muito segredo, ó. A gente clica em cima e arrasta, ele vai desenhar uma elipse, mas a elipse nunca vai estar boa o suficiente à mão livre, né? Então o que nós vamos fazer? Passem o mouse aqui na lateral, ó, antes de aceitar, antes de apertar Enter, e aí vocês vão poder fechar, ó. Vocês vão poder fechar aqui nos cantos até que ele pegue toda a elipse. Lembre-se de fechar um pouquinho para dentro, tá, gente? Pode comer um pedacinho da bolinha mesmo, porque para a gente não ficar com aquela coisa do pixel branco, né? Pra gente evitar já aquela bordazinha que não fica, a gente já sabe que não fica legal. Então tá, fiz aqui, ajeitei aqui a minha elipse, eu vou apertar Enter. Ele fez ali a seleção, ó, ela tá lá bem justinha. Aí agora, gente, é que vem a parte que todo mundo costuma agarrar. Se eu for direto aqui em editar, copiar, ele vai copiar de quem? De quem estiver selecionado aqui. No caso da camada do coral, não tem nada selecionado aqui, não tem nada nela nesse ponto aqui, ela está vazio aqui, né? Olha só, se eu apagar essas duas, ó, e deixar só o coral, cadê o coral? Ah tá, porque ele não está mostrando que é nem a seleção, ali o coral, ó, tá aqui. Tá vendo? Esse padrão que vocês estão vendo aqui de quadriculado é o padrão de transparência. Indica que nessa área aqui não tem nada, nada mesmo. Só tem pixel aqui, ó. Se eu apertar para copiar aqui nesse ponto, o que ele vai fazer? Ele vai copiar um vazio. E aí a gente vai, pelo fato da gente estar enxergando tudo aqui, a gente acha que ele tem a obrigação de copiar o que a gente está vendo. Não, ele copia o que estiver selecionado. Então eu vou selecionar a camada de baixo, csbels.jpg, tá? Eu tenho certeza que vocês vão errar muito nesse aspecto aí. Vocês podem até ficar um pouco agarrados nessa parte do trabalho. Por isso que eu estou frisando, né? Porque é uma coisa que acontece mesmo. Até hoje em dia, tipo assim, depois de anos e anos e anos eu trabalhando com imagem, tem sempre um dia que você bota para copiar uma coisa, você esquece de selecionar a camada, você tem que voltar e fazer de novo. Isso é normal, tá, gente? É um errozinho que vocês vão cometer até o final da vida aí, quando estiver trabalhando com imagem. Então, uma vez que ele está selecionado, eu vou vir aqui em editar, copiar, mesmo processo, tá, gente? Depois editar, colar como nova camada. Pego a ferramenta de mover, mais uma vez, e jogo ele para cá. Como é que a gente vai alterar a cor desse objeto aqui? Nesse caso, gente, como a gente tem aqui, ó, cadê a minha ferramenta de zoom? Nesse caso, como a gente tem aqui um objeto que é de duas cores, né? Ah lá, o meu pixelzinho branco, ó, a seleção mal feita, tá vendo? Podia ter cortado um pouquinho mais aqui. Não vou me preocupar com isso não, tá? É só uma linha de pixels, mas na hora que vocês forem fazer, tenham cuidado aí de entrar um pouquinho mais adentro na bolinha. Então, gente, uma vez que eu colei esse objeto aqui, agora eu vou fazer a troca da cor dele. Vocês lembram onde é que a gente tinha feito substituição de cores na aula passada? Era aqui em cores, matiz, saturação, não é? Então, quando eu abro essa janela aqui, ó, e eu estou com a pré-visualização ligada e eu mexo em matiz, ele obviamente troca a cor toda, mas notem qual camada minha que está selecionada, a camada de fundo. Ó. Então eu vou cancelar e vou selecionar a
área de transferência, que é a nova camada que ele criou com esse selinho aqui. Uma vez que essa camada está selecionada, eu posso ir lá em cores, matiz, saturação, e a hora que eu voltar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai trocar a cor da bolinha. Se na hora que vocês estiverem fazendo esse exercício aqui, ele não estiver trocando a cor da bolinha com pré-visualização, o que pode estar acontecendo de errado? Foi o que aconteceu comigo agora mesmo aqui, quando eu estava gravando. Acontece o seguinte, você está com a seleção feita lá na bolinha da camada de baixo. A seleção ainda está lá. Então ele vai estar colorindo a bolinha que está lá no cantinho. E você achando que ele está colorindo, mesmo com a camada esteja selecionada, ele não vai estar colorindo, tá, gente? Então, se isso acontecer, vocês cancelem aqui, ok? E aí vem aqui em selecionar e pede para não selecionar nada, tá? Aí vocês voltam, selecionam a área de transferência, e aí sim, cores, matiz, saturação, e aí a gente vai passar para azul, tá? Isso aqui, gente, na verdade é vocês podem ver que tudo que a gente está fazendo aqui é está muito bem coordenado, né? Tipo assim, o arquivo já está mais ou menos do jeito que a gente precisa. Na prática, é óbvio que no dia a dia a gente vai ter sempre um pouquinho mais de dificuldade. Mas aqui é mais para a gente conhecer mesmo e praticar com as ferramentas. Então agora, como na aula passada a gente fez um redimensionamento daquela gaivota, vocês lembram? Eu vou fazer 2 redimensionamentos aqui bem rápidos, tá? E não vou ficar falando muito não. Eu vou colocar duas dessas aqui, uma em cima da outra, cada uma um pouquinho maior. Olha só, vou tentar fazer o mais rápido possível e na hora que vocês forem fazer o exercício, vocês vão ter mais tempo. Essa camada aqui eu vou duplicar. Primeiro eu vou renomear para bolinha. Depois eu vou duplicar essa camada. Como? Botão direito, duplicar camada. Cópia de bolinha. Cadê a cópia de bolinha? Está em cima da bolinha. Em cima mesmo, literalmente. Então eu venho aqui com a ferramenta de mover. Quando eu tirar, vocês vão ver que uma vai saltar. Daí eu venho com essa ferramenta aqui, ó. Com essa aqui, ó. Ferramenta de redimensionar. Ou então, eu venho aqui em ferramentas, ferramenta de transformação, redimensionar. Lembra que a gente fez isso com a gaivota? Então, a gente vai aumentar aqui. Olha como é que eu estou aumentando e distorcendo, né, gente? A gente não quer que isso aconteça, não. Então, segura o Ctrl, ó. E redimensionar. Depois eu vou selecionar essa cópia de bolinha e, mais uma vez, duplicar camada. Ele vai fazer cópia de bolinha. Opa, estou com a ferramenta errada. Volto para a ferramenta de mover. Tiro a segunda cópia para cima. E vou aumentar ela um pouquinho também. Aí eu já uso essa outra ferramenta aqui, né? Que é a de redimensionar. Cliquei aqui, puxei com o Ctrl pressionado. Ok? Se eu soltar o Ctrl, ele distorce. Redimensionar. Então agora eu tenho as 3 bolinhas, ó. Posso selecionar a camada, mover aqui para refazer aqui o alinhamento. E se eu quiser girar isso aqui um pouco, eu tenho a ferramenta de giro aqui, será? Vamos ver, ó. Ferramenta de girar, rotacionar. Clico aqui. Ó, clico na bordinha, arrasto, né? Vou girar um pouquinho para cá, rotacionar. E com essa camada de cima, mesma coisa. Ferramenta de rotacionar, dou um clique. Depois, giro, rotacionar. Ok? Agora eu vou dar um zoom menos para a gente ver como é que está ficando. Ó. E aí vamos seguir em frente. Bom, gente, uma coisa que eu queria deixar claro aqui com vocês já de uma vez é o seguinte. Isso que a gente está fazendo aqui, vocês veem que tem alguns detalhes que vocês podem estar levantando, umas questões que vocês podem estar levantando assim na cabeça de vocês aí como uma coisa do tipo. Eu já ouvi dizer, né, como a gente falou, tem falado nas aulas anteriores, no laboratório anterior, que não se deve aumentar um arquivo porque a resolução dele é fixa, né? A gente tem uma resolução em pixels fixa de um determinado arquivo. E eu fiz uma coisa aqui que eu peguei esse selinho azul do CDELS aqui e aumentei sem menor escrúpulo, né? Sem nem avisar vocês que não deve ser feito.
Então eu quero que vocês façam vista grossa para isso, só porque a gente está testando o funcionamento, né, desses recursos. Mas de fato, quando você aumenta um objeto, você tem que ter a maior resolução possível e sempre trabalhar com cópias em tamanho inferior. Você nunca vai pegar um objeto pequenininho e vai começar a aumentar ele, né, para cópias maiores, porque você vai perder a definição dele. O número de pixels ele não vai aumentar, assim, ele vai interpolar, né, digamos, ele vai pegar e criar novos pixels ali, mas as fontes e ali a leitura do texto ela não vai melhorar, muito pelo contrário, ela vai ficar mais embaçada, né? Então nunca peguem um arquivo pequeno e aumentem. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que notavelmente esse arquivo vai ficar com um aspecto ruim, principalmente se ele for para impressão, tá, gente? Se ele for para a tela, dependendo, às vezes um pouquinho ali, até no máximo uns 10%, num caso assim extremo, onde você não tem aquele original maior, você pode até trabalhar. Mas, na medida do possível, evitem fazer isso. Evitem fazer o redimensionamento para mais, porque vai comprometer a qualidade da imagem, ok? Então, uma coisa que eu já fiz aqui nas 3 bolinhas aqui, ó, que eu já apliquei sombra nas 3 bolinhas, tá? Como da mesma fórmula que a gente usou para aplicar no coral. Então a sombra, quando voltar para cá, ela já vai estar aplicada automaticamente, mas na hora da prática eu quero que vocês façam aí com todas as 3 bolinhas individualmente, na mesma lógica que a gente usou no coral, ok? Então vamos voltar para lá. A sombra já está aí aplicada, tá? Quero que depois vocês apliquem nas 3 bolinhas. Vocês notam, né, como é que ela traz o objeto mesmo, né, para a vida, da vida. Ele parece que é uma pastilhazinha que está jogada aí em cima. Nesse caso até aquela beiradinha branca que eu deixei aqui ficou até parecendo um defeitozinho de recorte mesmo, né? Nesse caso, como é uma espécie de uma pastilhazinha, eu achei que ficou até interessante, tá? Uma coisa que a gente já deveria ter feito há muito tempo, né? Se não fizemos, vamos fazer aí. Salvar o arquivo, né, gente? Ó, vai que cai a energia, acontece qualquer coisa, seu computador trava. Então, salvar como? Lembrem-se que para exportar é que eu consigo aquelas opções todas, do tipo JPEG, GIF, BMP, etc. Para salvar, eu só salvo no formato XCF, que é o formato nativo do GIMP, ok? Aqui, ó. Então ele já vem marcado aqui por padrão, ó, imagem XCF do GIMP. Deixo aqui todas as imagens XCF, porque ele armazena essas camadas separadas. Se amanhã eu passo isso aqui para o meu cliente e ele fala, não gostei dessa bolinha azul, faz a bolinha verde, uma coisa do tipo, eu tenho isso tudo separado aqui, não está nada achatado ou soldado, como a gente fala, tá? Então, ciasbelos.xcf, eu vou salvar lá no desktop, ó. No meu caso já está salvo, né? Ele salvou por cima. Bom, a próxima ferramenta que a gente vai usar é a ferramenta de laço à mão livre, tá, gente? Essa ferramenta aqui, alguns de vocês podem ter um pouquinho de dificuldade na hora de usá-la, porque é uma ferramenta à mão livre, onde você vai pegar, vou selecionar a ferramenta aqui, ó, seleciona a camada, lembre-se disso, e vai desenhar a mão livre aqui dentro, ó. Aí, alguns têm, assim, uma dificuldade de manejar o mouse, né, cara? Quem não tem, assim, muito costume de desenhar com mouse. A gente tem também aquelas canetinhas óticas, né, cara? Geralmente o designer gráfico ele usa aquela caneta ótica, a mesa digitalizadora e tal. Mas se você só tem o mouse, ó, lembre-se de marcar aqui, ó, anti-serrilhamento e nevoar bordas, tá? O raio aqui de 10 tá bom. Antes de copiar, tá, gente? Vocês viram que eu não fiz perfeitinho, nem precisava ser perfeitinho, né? Isso aqui é um marisco. Mas, enfim, não tem outra solução. Clica, arrasta e vai desenhando em torno do objeto e depois fecha no ponto inicial. A hora que você fechar, você vai ver que ele vai começar a piscar, ok? Pode fazer tentativa e erro, vocês vão ver que vai, se você começar de novo, ele vai apagar a seleção anterior. Você pode pedir, se você errar, você pode pedir aqui, ó, vem selecionar, pede para não selecionar nada e começa de novo, tá bom? Só não desesperem. Errou? Desselecionem, né? Vem aqui e começa de novo, tá? Pode ser meio desconfortável, como eu disse, parece que você está desenhando com tijolo, mas é questão de prática, ok? E quando você tiver com ele aqui, você vai em editar, copiar, depois editar, colar como nova camada, que é o mesmo processo que a gente tem feito. Então, gente, agora eu pego a ferramenta de rotacionar. Quando eu clicar aqui para rotacionar, ó, vocês vão ver que não vai acontecer nada.
qual é o problema? E esse problema deve acontecer com vocês também. O problema é que eu não desfiz a seleção aqui do marisco inicial. Eu tenho que vir aqui em editar e pedir para selecionar nada. Agora sim, seleciono a camada aqui e como vocês já perceberam, eu já renomeei todas as minhas camadas, tá? Vou pedir que vocês façam isso aí também na hora que for fazer o exercício. Chegou nessa parte, parem para renomear as camadas sempre, para vocês não ficarem perdidos. Eu posso renomear dando 2 cliques aqui, como eu já mostrei, mas se eu quiser dar 2 cliques aqui na miniatura da camada, ele abre uma janelinha, uma caixa de diálogo um pouquinho maior, tá? Para quem se sentir mais confortável, tá aí a dica. Então agora que eu seleciono a camada e venho com a ferramenta de girar, e clico aqui, ele vai girar, tá vendo? Ele não faria se tivesse aquela seleção aqui embaixo ainda, então muito cuidado com essa pegadinha também, viu? Vocês podem ficar agarrados aí meia hora aí achando que está fazendo alguma coisa errada e de fato está fazendo alguma coisa errada. Mas nem tudo é problema do software. Às vezes a gente mesmo esquece e com isso perde aí um tempão. Tá? Por isso que eu estou chamando a atenção nesse aspecto aqui. Rotacionar, beleza, só deu uma giradinha, né? Vou aplicar rapidamente aqui a sombra e vou renomear para Marisco Drop Shadow. Ok. Então agora, gente, nós temos aqui mais uns últimos objetozinhos para a gente recortar aqui e fazer o mesmo processo, né? Recortar com a ferramenta mais indicada. No caso, nós vamos usar uma ferramenta para cada um deles, ok? A gente tem aqui um pratinho com umas conchinhas, uma outra conchinha que está com fundo aqui azul, aqui meio difícil de recorte, e um molusco aqui, o esqueleto de um molusco que eu costumava, inclusive, quando era criança, pegar muito na praia, que o pessoal chama de pata de burro, que é essa bolinha branca. Nós vamos usar uma ferramenta para cada um desses e logo em seguida eu vou deixar que vocês repitam aí, voltem o vídeo, vão pausando e vão fazendo esse exercício aí em sala, tá? Eu vou fazer isso de uma maneira bem rápida, porque eu quero que a partir de agora a gente faça com um pouquinho mais de rapidez, né, para que sobre mais tempo, inclusive, para que vocês façam esse exercício aí, que é um exercício que toma tempo mesmo. Vocês vão ver que não tem muito segredo e que essas 3 que a gente vai usar aqui, a gente poderia ter usado as outras ferramentas também. A gente poderia ter trocado essas ferramentas para esses objetos ao longo, né, desse exercício, dessa aula aí. A gente só vai seguir na lógica para a gente ter aí a cobertura, né, do que seria o uso de todas essas ferramentas do grupo de seleção. Bom, então a próxima ferramenta, gente, é a de seleção por cor. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta assim, que a gente vai usar em pouquíssimos casos, porque ela seleciona uma cor e todas as cores que ela julgar que sejam similares, né, num raio próximo aí do pixel onde você der aquele clique. Por exemplo, vou selecionar a camada de baixo, dar um zoom aqui, Será que essa ferramenta seria indicada para selecionar esse pratinho aqui? Se eu clicar aqui no pixel laranja, o que vai acontecer? Ela vai pegar os pixels similares, né, dentro do que ela acha que é o espectro aqui do pixel, da cor do pixel que eu cliquei. Mas vocês vão me perguntar, mas até onde ela consegue fazer essa leitura, uma vez que tem partes de laranja aqui, por exemplo, que ela não pegou. Tem alguns laranjas mais claros aqui que ela não entrou, né, nesse mérito aqui, achando que aquilo ali já era um contraste suficiente para barrar a seleção naquele ponto. É o limiar que vocês estão vendo aqui do lado. Esse limiar, ele ajusta justamente essa parte da leitura da ferramenta, o tanto que a ferramenta vai enxergar de similaridade entre os pixels. Então, quanto maior for esse ajuste aqui, quando eu clicar, ele vai vazar mais. Vocês veem que quando eu pus em 114.4, eu cliquei no verde, ele deixou de fora alguns pixels aqui dessa região pretinha, mas ao mesmo tempo ele já vazou, pegou branco, pegou o pratinho, tá vendo? Pegou aqui o que eu chamei de pata de burro, pegou o marisco, pegou todo mundo, ou seja, estourou demais a leitura dele, tá? Então, valores muito altos, ele costuma extrapolar demais. Se eu quisesse, né, dar um novo clique e ir ajustando esse limiar aqui até que ele consiga pegar esse prato todo aqui, vai dar resultado? Não, não vai. Tá, gente? Porque esse prato tem muito contraste. O vermelho e o verde aqui, e o laranja e o verde, o amarelo e o branco, já são contraste demais. Ou seja, se eu estourar o limiar demais, ele vai vazar como ele está vazando aqui, ele começa a entrar em outros pixels
e aí a gente nunca vai conseguir um resultado interessante com essa ferramenta. Olha só a quantidade de coisa que ele selecionou, tá vendo? Aí vocês vão me perguntar, então tá bom, professor, deixa eu desfazer a seleção. Para esse caso aqui, então, para essa ferramenta, existe algum desses objetos aqui que a gente conseguiria um resultado bom? Não, nesse caso aqui não. Não tem nenhum aqui, tá? Aí você fala, ah, mas a bolinha lá do Celestial Bells ali, será que se a gente clicar ali, tá, ali você vai ter que escolher, ou você pega o preto ou você pega o verde, né? E não sintam-se forçados a usar. A ferramenta está aí para casos em que você clica naquela cor e o objeto só tem uma cor, ou tem cores próximas, ou é só tom sobre tom, né? Aqui no caso a gente teria que dar mais cliques. Eu prefiro ir direto com a ferramenta de seleção elíptica como a gente foi, né? Ou então fazer aquele mesmo caso que a gente fez aqui no Coral, que é usar a ferramenta retangular e logo em seguida fazer uma subtração com a varinha mágica. Também teria dado certo aqui. E também pode dar certo aqui. Então para essa aqui, ó, eu vou deixar que vocês escolham. Vocês vão escolher aí qual ferramenta que vocês querem fazer esse recorte, ok? Se vai ser a elíptica com ajuste ou se vai ser o método que a gente usou para recortar o coral, tá bom? Eu vou então fazer esse recorte rapidinho aqui e em 2 segundos o meu vai estar pronto. Quer ver? Ó? 1, 2 e já está pronto. Estão vendo? Então vocês vão escolher a ferramenta que vocês quiserem para fazer esse corte. Eu usei o mesmo método que a gente usou para recortar o coral aqui em cima, tá? E aí, já apliquei a sombra. Aqui, ó, eu chamei essa camada de pratinho de conchas. E aí eu vou colocar aqui pratinho Drop Shadow, para eu saber que é a sombra dele. Nesse caso aqui, gente, como um prato é uma coisa, né, que pode ter uma determinada altura, eu afastei um pouquinho, eu movi aqui com a ferramenta de mover, ó, essa sombra, lembrando de marcar aqui, tá? Eu movi a sombra um pouquinho para longe, para dar a impressão de que o prato ele tem uma certa altura. E à medida que a sombra ela fica mais longe do objeto, ela também tende a ficar um pouco mais borrada. Será que existe algum efeito que eu possa desfocar mais essa beirada dessa sombra aqui? Bom, eu vou vir aqui em filtros, aqui ó, desfocar, borrão de movimento, qual que será que a gente pode usar, hein? Desfocagem gaussiana, essa aqui é a mais forte de todas, ó. Aqui ela tem uma pré-visualização, tá vendo? Então eu vou aumentar, ó. À medida que eu vou aumentando aqui a quantidade horizontal e vertical, vocês vão vendo que essa borda vai ficando mais difusa. Na hora que eu der OK, olha lá, ó. Tá vendo? Que a sombra não está tão próxima, né, da superfície. O objeto não está tão próximo da superfície, né, então a sombra dele tende a ficar um pouco mais desfocada do que os outros objetos que estão mais próximos, correto? Esse aqui poderia ser um valor um pouquinho menor, tá? Então vamos deixar esse aqui. Bom, para recortar esse objeto aqui também, eu vou usar a mesma tática, porque eu acho que não existe por que usar uma tática diferente. Só que, pensando bem, vamos praticar a seleção poligonal dessa vez. Ela não vai ficar com um acabamento bom, tá, gente? O melhor jeito de recortar isso aqui é do mesmo jeito que a gente recortou o coral. Mas para praticar a ferramenta, vamos pular da tesoura e vamos passar para essa aqui, ó, ferramenta de seleção de frente. Essa ferramenta funciona da seguinte forma: a gente clica nela aqui e aí vai criando, ó, esses pontinhos. Só que notem que esses pontos eles são interligados por linhas retas, ou seja, você vai criar um polígono. Esse negócio aqui vai ficar parecendo que foi recortado, tirado de um papel, né? Ele não vai ficar com acabamento redondinho, bonitinho, igual se a gente fizesse com aquele método que a gente usou para recortar o coral. Então eu vou terminar aqui, fazendo vários cliques. E quando eu me aproximar do botão inicial, do clique inicial, aqui, ele vai dar essa máscara azul para a gente. E quando eu apertar Enter, ele vai se transformar numa seleção. E a partir daí, o que eu tenho que fazer? Copiar, colar numa nova camada, aplicar sombra, esse mesmo procedimento que a gente tem feito com todos eles, e vocês vão posicionar ele lá em cima no pratinho, aonde quer que vocês queiram encaixá-lo, tá? E se vocês, eu quero que vocês usem essa ferramenta aqui, pode dar um número maior de cliques, inclusive, né? Vocês viram que o meu polígono aqui ficou bem tosco, né? Bem mal feito.
Quero que vocês deem bastante cliques e para fazer o melhor recorte possível. Mas é óbvio que eu já expliquei para vocês e vou falar de novo. Nesse caso aqui seria melhor usar aquela tática que a gente aprendeu primeiro, né, de recorte que a gente usou no Coral. Eu vou pedir ele para desselecionar, né, selecionar nada, e já vou passar direto para isso aqui também, para vocês ganharem mais tempo aí na hora de fazer esse exercício. Essa concha aqui, a gente vai usar uma ferramenta que é a anterior, a ferramenta da tesoura, seleção com tesoura. Essa aqui, gente, ela é um pouco mais inteligente porque ela vai ler as áreas de contraste e vai tentar entender mais ou menos onde é que há um recorte aqui, ó. Então eu vou começar dando um clique aqui, e a hora que eu der o próximo clique, ó, e todos os cliques subsequentes, eu vou clicando na bordinha da concha, e vocês vão ver que ela, meio que como mágica, ela vai localizando ali os pixels, tá? E tentando fazer o recorte. Essa parte da sombra aqui embaixo é até difícil para ela, mas ela está conseguindo fazer bem. Óbvio que também nós vamos ter que dar uma suavizada nisso aqui. Aí vocês vão falar assim, tá, mas se não ficar perfeitinho, o que é que eu faço, professor? Se ela começar a dar uns tiros ou pegar aqui alguns outros elementos, né, o que é que eu faço para corrigir? A gente pode, ó, vou clicar aqui no clique inicial, tá? E dou Enter. Olha lá. Vocês viram que ela deu um tirinho para cá, né? Vocês podem copiar, colar. Copiar. Não, primeiro eu vou vir aqui em selecionar e vou encolher 2 pixels. Ok. Depois eu vou editar, copiar, editar, colar como nova camada. Então, gente, aqui, ó, eu colei e vocês viram que o acabamento não ficou muito bom. Por quê? Porque em todos os casos, aquele contraste ali, né, cara, dos pixels dessa concha com aquele fundo, eles são um pouco difíceis realmente do software entender, né? Então essa ferramenta ela tem aí uma margem de erro. Essa parte aqui eu posso fazer alguns ajustes, como por exemplo, ó, vim com a borracha. Eu seleciono a camada aqui. Vocês devem ter notado que algumas camadas minhas desapareceram, tá, gente? Eu estava trabalhando aqui no software e ele deu um problema que fechou e eu esqueci de salvar. Mas o de vocês, com certeza, a hora que vocês estiverem fazendo, vai estar com todas aquelas camadas renomeadas aqui, ok? Eu vou salvar essa camada como concha. E com essa camada selecionada, eu posso pegar a borracha, ó, e vir fazendo aqui. Tá vendo? Deixa eu só mudar o pincel, ó. Vou colocar um pincel mais rígido, tá? E vou vir, ó, apagando a mão livre aqui, fazendo alguns ajustes. Ok? Esse aqui, aí eu seguro a barra de espaço, ó, vou caminhando e vou apagando aqui esses pontos em que a sombra, né, em que o recorte não ficou muito bem feito. É lógico, gente, que algumas seleções que vocês fizerem, elas vão acabar tendo que ser feitas de maneira artesanal, tá? Eles vão demorar bastante tempo para fazer. E se fosse o contrário, se ele tivesse recortado assim para dentro, ó, se tivesse ficado um buraco aqui, como é que eu faria? Eu viria com a ferramenta de clone. Então, uma ferramenta que eu já vou aproveitar para ensinar ela rapidamente para vocês aqui, ó. Ferramenta de clonagem. Eu seguro Ctrl, acho uma área aqui e dou um clique. Depois eu solto o Ctrl, venho para cá e começo a pintar, ó. Ele vai clonar de uma área para outra área, tá? Eu posso fazer de novo aqui. E vocês vão ver que não está ficando bom, porque o objeto ele tem toda uma geometria ali, ó, de sombras, né, e luzes, que não está casando muito bem. Ok? Mas é só para vocês darem uma primeira olhada nessa ferramenta, mas hoje a gente nem ia falar dela, não. Fica aí como uma pequena visita inicial a essa ferramenta. Ok? Mas eu quero que vocês façam esse recorte com tesoura até que ele fique bom, ou que ele fique razoável, e que vocês venham reparando essas partes defeituosas. Outra coisa que eu posso fazer aqui também, ó, é fazer isso, usar aquele modo, eu pego a própria tesoura ou pego essa ferramenta aqui de seleção frontal e entro em modo subtrativo, ó. Eu subtraio e aí eu venho aqui, ó,
Tá vendo como é que ela não enxerga muito bem às vezes? Fecho aqui, dou Enter, a seleção está pronta e vou apertando o Del, olha lá, até limpar, ok? É um jeito que a gente tem também, mais seguro e menos artesanal do que usar a borracha, né? Porque a borracha a gente tem que praticamente desenhar, e como eu falei com vocês, vai que vocês não têm muita intimidade, ou não gostam muito de ficar aí desenhando com o mouse, né? Então é melhor ir sair dando cliques do que necessariamente clicar e arrastar e sair desenhando. Bom, gente, eu espero então que vocês tenham gostado e que vocês não tenham maiores dificuldades aí com essas ferramentas de seleção. E antes de encerrar a aula e dar um tempo aí para vocês fazerem esse exercício todo de novo, nós vamos corrigir o exercício do olho vermelho que ficou na aula passada, que eu dei algumas 3 opções, né, para vocês fazerem essa correção. Eu vou corrigir ele rapidinho aqui e logo em seguida a gente encerra a aula. Vamos lá. Bom, com base inclusive nisso que a gente viu hoje de seleções, né, eu já fiz uma seleção aqui, com a seleção marota aqui com 2 elipses, ó. Eu fiz uma seleção elíptica e depois com aquele recurso que a gente usou de subtrair da seleção, eu subtraí essa bolinha de dentro da seleção, tá? Se vocês quiserem fazer isso em casa, como vocês já fizeram esse exercício aula passada, fica a dica para vocês fazerem essa seleção em casa também, como parte do ensino que foi dado hoje. E aí, tudo que eu tenho que fazer é vir aqui no canal vermelho, ó, eu seleciono o canal vermelho e não a camada, tá? Venho aqui, seleciono o canal vermelho e pego essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de sub ou superexposição. Eu vou colocar ela no modo de superexposição e vou aumentar a exposição aqui. Quando eu colorir, ó, várias vezes, inclusive, vocês vão ver que ele vai escurecer o canal do vermelho. E aí, quando eu tirar a seleção e voltar a visualizar os 3 canais, né, na camada, ele vai, olha lá, ter retirado o olho vermelho, ok? Agora então, vocês vão ficar aí com um tempo do restante da aula para fazerem o exercício das camadas. Voltem o vídeo, tá, gente? Pausem o vídeo quantas vezes for preciso. Lembrem-se daqueles aspectos que eu falei para vocês que costumam agarrar, costumam virar uma pegadinha na vida da gente, que é a seleção da camada, né? A camada precisa estar selecionada, senão o pixel não vai ser lido. E aquela coisa, se houver uma seleção feita em qualquer espaço da tela, você vai fazer uma ação e aquela ação não ocorre, né? Ou então você dá lá um filtro, coloca o filtro e o filtro não aplica. Por quê? Porque tem alguma parte selecionada, às vezes é uma transparência que está no cantinho da tela selecionada. Então lembre-se sempre de olhar o painel, né, ali do lado direito e lembre-se sempre de ficar atento à área de trabalho para ver se não há nenhuma seleção ativa. Por via das dúvidas, sempre depois que você fizer uma alteração, peça para desselecionar, né? Peça para selecionar nada. E aí você tem a certeza de que o próximo recurso vai ocorrer na camada selecionada e não nos pixels de uma seleção que pode ser uma área vazia. Ok? Então, tenham aí um bom exercício e até a próxima aula.